Olá, boa noite a todos e todas e todes. Estamos iniciando mais uma live no internet. Então a gente está iniciando aqui mais uma live do Projeto Sementes e que o tema é o sono do bebê. Então a Bruna já está só a Bruna entrar. Oi, Bru. Gente, para quem está entrando, a gente vai fazer a live sobre o sono do bebê, que é um dos diálogos dentro do Projeto Sementes, do Instituto Florescer. Quem vai direcionar a conversa, eu estou aqui para anotar e mediar a live, né? Mas quem vai guiar a conversa é a Bruna. Ih, caiu. A Bruna, ela é consultora de sono, ela é estudante de terapia ocupacional, quase formanda, né? Peraí, gente. Só um minutinho. Oi, Bru, tudo bem? Tudo, agora deu certo. Agora deu. Então, eu tava falando um pouquinho que o nosso tema, né, é sobre o sono do bebê, que você vai guiar um pouquinho a nossa conversa. E que eu tava falando sobre o seu currículo, né? Que você é consultora de sono, é estudante de terapia ocupacional quase formada, trabalha com desenvolvimento infantil, trabalha e estuda muito. A Bruna é uma estudiosa do universo infantil. É doula, educadora perinatal, enfim, tem muita coisa para falar sobre esse assunto. E esse assunto, ele surgiu porque eu acho importante a gente, antes de eu passar a palavra para a Bruna, a gente falar um pouquinho por que esse sono, por que esse assunto tem tanto a ver com o Projeto Sementes. Então, o Projeto Sementes, ele é uma iniciativa dentro do Instituto Florescer e que a gente se propõe a discutir, pensar, construir sobre as infâncias, o assunto das infâncias. Então, a gente tem um universo inteiro quando a gente fala isso, e dentre eles, as questões do sono, eles são centrais. Eu não vejo primeiro, uma criança que não precise, que não, né, não, isso não precisa ser de qualidade, ser com respeito, ser com subjetividade, mas a construção desse espaço também, né? Então, esse foi um tema que a gente selecionou para as lives de inauguração, exatamente porque é um assunto muito pedido pelas famílias. Então, a Bruna vai falar um pouquinho do assunto, coloquem perguntas, dúvidas, experiências, vivências, que eu vou passando para a Bruna e a gente vai respondendo, tá? Eu sou a Vanessa, sou terapeuta ocupacional, também parceira do Florescer, e coordeno o projeto de sementes junto com a Bruna, né? Que eu não me apresentei, apresentei a Bruna e não falei de mim, né? Bru, então fala um pouquinho sobre do que eu não falei, né? E introduz esse assunto que é tão importante. Primeiro já falou tudo sobre mim. Eu acho que dá para começar bem do começo, sem nascido. E eu trouxe algumas coisas direto técnica. Dá pra ir fazendo uma pergunta e a gente vai construindo a live. Só uma pergunta, tá com eco? A minha voz? Pra mim, não. Pra mim, ela tá aparecendo com eco quando eu falo. Agora melhorou. A prof colocou o fone. Eu coloquei o fone, mas você tava meio baixinha, por isso que eu pus o fone. Agora tá boa. Agora deu certo. Não, Lu, ainda tá com eco?
Agora não tá A mais. Lorena disse que tá com. Mas a Lorena disse que tá com eco. Ainda tá com eco, Lô? Agora deu. Então, beleza. Pode ir. Então, para começar, a gente pode falar do sono do bebê, que bebês dormem muito, 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 muito. Inclusive, eles dormem muito durante a gestação. Muito mais até do que eu esperava quando eu comecei a estudar sobre o sono do bebê, né? Eles dormem de 22 a 23 horas durante a gestação. São muitas horas. E quando eles nascem, diminui um pouco essas horas, mas não é muito, né? Fica ali perto das 18 horas por dia, mais ou menos. E por que que isso acontece? É porque esse bebê tá tendo uma carga muito intensa de coisas novas acontecendo na vida dele. Então ele tava ali no útero, aquecido, com a mesma iluminação ali quando ele abriu os olhinhos, os sons vinham da mesma forma, e daí quando ele nasce é tanta coisa que a gente acha que não consegue nem nomear, né? É luz, é som, é temperatura, é necessidade de se alimentar, de ficar aquecido, é tanta coisa que vai acontecendo, tanto estímulo que esse bebê recebe, que ele precisa de muitas horas para esse cérebro dar conta do que ele está que tá acontecendo. Essas horas elas vão diminuindo conforme esse bebê vai crescendo, não precisa tanto assim para diminuir. Com poucos meses já abaixa um pouco as horas, ali com 3 meses, 14 horas por dia. Então vai diminuindo esse tempo até quando chega no nosso sono adulto ali, que acho que a criança chega mais ou menos perto dos 6 anos, ela consegue chegar perto do padrão que a gente tem durante a vida adulta. Inclusive, esse padrão, e até essas horas de sono que eu estou falando, também não é padrão. Se usa como um parâmetro, mas cada bebê é cada bebê, né? Não tem um padrão. Às vezes o bebê pode dormir um pouco menos, pode dormir um pouco mais, assim como nós adultos também temos isso. Tem pessoas que se sentem mais dispostas com menos horas de sono e tem pessoas que se sentem melhor com mais horas. E esse bebê ele vai crescendo, né? Tem as sonecas que vão acontecendo. As sonecas também é necessário muitas sonecas no começo ele fica pouco tempo ali, a janela de sono que os bebês têm para ficar acordado é muito pequena e também vai se espaçando as horas que eles aguentam ficar acordados conforme eles vão crescendo. Então, ali com 5, 6 meses, vai fazer o quê? 3 sonecas. Aí, com 9 meses, 2 sonecas, até isso acabar se tornando ali, chega numa fase que eles tiram uma soneca por dia e tá tudo ok para eles. E é necessária essa soneca, né? Ela não pode não existir, mas eles vão diminuindo ela. Existe até o termo cochilo, né? Que às vezes o bebê ele dá uma dormidinha, mas ele não faz um ciclo completo do sono, que a gente passa por várias fases, estágios, enquanto a gente está dormindo. Então ele tira um cochilinho só para recuperar um pouco a energia e já acorda também. Acontece bastante isso. Uma coisa que acontece também no sono do recém-nascido é que eu vou até explicar um pouco isso, mas é o ritmo circadiano, que ele está presente não só na vida dos mamíferos humanos, mas ele está presente em absolutamente tudo que existe é vivo no planeta. E o que regula esse ciclo é o sol, é a luz, na verdade, né? Que a luz artificial, ela dá uma bagunçada, talvez, ou possa se dizer assim, ela pode confundir um pouco, né? Está num ambiente muito claro, você faz uma confusão. E quando esses bebês nascem, eles não estão com o ritmo circadiano deles formado, né? Ele não está ajustado. E isso é uma das coisas que acontece com bebês podem ficar mais tempo, um exemplo, mais tempos acordados à noite do que durante o dia.
Porque esse reloginho interno que a gente tem, que não regula só o sono, né? Ele regula a hora que a gente tem fome, ele regula a hora que a gente normalmente sente vontade de ir no banheiro, ele regula até normalmente a hora que a gente acorda. Tem pessoas que são super ajustadas e que não precisam de despertador para acordar elas. E o que acorda elas? Esse relógio biológico que a gente tem dentro da gente. Eu mesmo sou uma pessoa que eu preciso de despertador durante pouco tempo. Depois de um tempo, o meu relógio biológico já me acorda antes do despertador até. Então, esse ritmo que a gente tem, ele não existe ainda para o bebê. Quem mostra esse ritmo para ele somos nós. Somos a gente que mostra que é dia e depois a gente que mostra o que é noite para esse bebê. Então, quando é dia, a gente brinca com o bebê, a gente conversa com o bebê. E até não precisa nem falando só de bebê, a gente mesmo tem isso, né? A gente tem essa rotina. Quando vai chegando o horário da noite, eu preciso de algumas coisas para eu relaxar. De alguns sinais que eu tenho que mandar para o meu próprio corpo para relaxar. Então, eu tomo banho, eu coloco uma roupa confortável, eu faço algumas coisas para mostrar para o meu corpo, para esse relógio biológico, que está chegando a hora que eu vou dormir. Então, você pega esse bebezinho, é a gente também que vai mostrando para ele. Então, até dá para falar, assim, até entrando no assunto dos rituais do sono. Ou previsibilidade do dia, tem várias maneiras, né, nomenclaturas, que é a gente realmente ir mostrando para esse bebê, agora é a hora, passamos o dia, brincamos muito, dependendo da hora que esse bebê ele vai acordar, que a gente está acostumado, ou a gente quer que esse bebê se acostume a dormir, a gente, dependendo do que é importante para a gente, do horário que a gente quer, a gente vai mostrando. Talvez a gente diminua um pouco mais a luz do ambiente, a gente fale um pouquinho mais baixo, a gente dê um banho bem relaxante para o bebê, não um banho que ele vai ter 1 milhão assim, de brinquedos ali na banheira, um banho do chuveiro. É banho de chuveiro a expressão que usa quando o bebê dorme com a gente, toma banho com a gente, né? Um ninar, ou contar uma historinha. Então, a gente vai dando uma previsibilidade ali, como se fosse um ritual do sono, para mostrar para o bebê que está se aproximando a hora de dormir. Não é uma coisa... esse ritual do sono, ele não é uma coisa rápida, né? É uma série de eventos que vão acontecendo para esse bebê entendendo que tá se aproximando a hora de dormir. E é muito parecido com a gente mesmo. Eu estava lendo um livro que ele fala assim, vou colocar esse bebê para dormir. E analisando essa expressão, que a gente não tem controle nenhum sobre o sono, nem o nosso. A gente não coloca ninguém para dormir e nem a gente tem controle sobre o nosso sono. A gente facilita para o sono vir. Mas o controle do sono mesmo a gente não tem. E nós mesmos usamos facilitadores. Então, eu mesmo preciso colocar o pijama, tomar um banho para ficar enviando pro meu cérebro que estou prestes a dormir. E esse bebê também precisa desses sinais ali para mostrar para ele. Não sei se a Prof quer falar alguma coisa. Então, tem uma coisa que você está falando, Bru, que eu acho muito importante, que eu queria que você falasse um pouquinho mais, que em vários momentos nessa introdução você usou assim, ó, quem ensina? A gente ensina. Como que faz? O ambiente dá dicas, né? E disso, porque muitas vezes a gente tem um discurso, uma percepção que o bebê, a criança pequena, ele vai ter uma prontidão natural para dormir. E com certeza, né, a maturação neurológica, ela é importante e relevante, né? Um recém-nascido e uma criança de 6 anos, há uma diferença gritante na condição que a criança consegue se organizar e ter uma prontidão para o sono. Não tem como comparar, porque existe uma questão neurológica e existe
uma experiência de vida que deu para a criança essa sabedoria. Mas existe alguém que interfere, né? Alguém que guia, porque vou só para complementar o raciocínio. É muito comum, por exemplo, nas consultorias de amamentação, a gente vê o bebê super nervoso, ou depois, né, mamou e aí, assim, quer mamar, mas chora e tal. E às vezes, esse é um sinal de que o bebê tá cansado, que ele quer dormir, mas que ele não sabe o que fazer para dormir, que é uma lógica muito diferente do adulto, né? A gente fala assim, não, cansa bastante, nossa, vai dormir. Realmente, né? O bebê, se ele gasta energia, ele vai ter um cansaço maior, mas isso não quer dizer que ele se organize mais fácil para ir dormir. E eu queria que você falasse um pouco desse processo de aprendizagem, porque mesmo o ciclo circadiano, eu sempre travo a língua nessa palavra, ele tem uma relação neurológica, ele tem um sinal do ambiente, mas quem cola esses dois é um grande mediador, que é essa pessoa que adota esse bebê, que cuida desse bebê, que investe esse bebê para apresentar ele para o mundo e o mundo para ele, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais desse processo de aprendizagem. Nós somos os facilitadores, né? Nós não temos o controle de quando esse bebê vai dormir. Às vezes a gente pode fazer tudo que a gente encontra na internet, um olhinho de lavanda. A gente vai tentando facilitar e tenta tudo e esse bebê não dorme, porque a gente não tem controle sobre o dormir. A gente fica ali como um facilitador, tentando mostrar esse bebê, dando dicas para o cérebro, dando, como eu posso falar, dando informações ali que podem ajudar, mas se esse bebê de fato vai dormir, é só talvez durma, talvez não. E até a prof falou se o bebê tá chorando e ele não sabe o que vai dormir, tem uma coisa também que eu tenho lido bastante, que são os sinais do sono, né? Que o último sinal que o bebê dá pode ser, né? Quando eu falo último, sempre gosto de pensar, nem sempre, cada bebê, mas normalmente o último sinal de sono que o bebê dá é ficar irritado e chorar. Ele começa, às vezes, com outros sinaizinhos. E aí sim, o cuidador tem um feeling para saber. Às vezes o bebê começa a mexer no cabelo, o bebê perde interesse pela brincadeira, ele perde interesse pelo brinquedo. E perdeu interesse, nossa, às vezes essa coisinha simples é uma coisinha que vai mostrar que ele já está chegando ali no final daquela janela de sono dele. E se a gente consegue identificar, e normalmente, às vezes, por instinto, a gente sabe. Já teve, acho que todo mundo passou por uma experiência que o bebê está fazendo alguma coisa, e pra gente isso não diz nada, mas a mãe olha e fala, esse bebê tá com sono e tá querendo dormir. A gente não tá enxergando isso. Para mim, o bebê, sei lá, tá chorando, não sei, tá brincando, mas a mãe, ou o cuidador, no caso, ele fala, esse bebê tá com sono. Então, tem umas coisinhas, quanto mais novo, mais difícil identificar. Mas com o passar do tempo, a gente começa, assim, a identificar. Eu tenho a minha irmã sempre teve o costume de meio que começar a se coçar, assim. Ela tá com sono, ela começa a se coçar. Aí até eu entendo, desde sempre. Ela começou a se coçar, falar, ela tá com sono, ela já tá querendo dormir. A gente já interpreta ali o sinal do sono dela. E como os facilitadores, tem sim vários recursos que a gente pode usar, né? Então, eu até falei um pouco deles. Tem um que está bem conhecido agora, que é o ruído branco, que é uma coisa que eu desconhecia até fazer o curso de Chantal. Eu desconhecia o ruído branco. E ele, na verdade, tem até uns aplicativos, assim, mas qualquer som meio constante. Eu já li até que tem mães que usam o ventilador, assim, que é um som constante e pode acalmar o bebê. E isso tem a ver muito com que, quanto mais próximo a gente
tenta, né, que a gente nunca vai conseguir, mas a gente tenta se assemelhar a como as sensações desse bebê estava dentro do útero. Então, ele estava quentinho, ele estava alimentado, o som era um som linear, ele estava sentindo, então por isso que bebês normalmente vão dormir mais fácil no colo, então ele está sentindo os batimentos, ele está se sentindo aconchegado, acolhido. Então, quanto mais próximo a gente tentar se assemelhar, é impossível, né? Mas a gente fica tentando trazer uma lembrança para esse bebê se sentir seguro. Então, tem o ruído branco, tem o banho relaxante que a gente pode dar, que não é um banho cheio de informação. Tem a luminosidade, então, ao invés de ligar a luz que fica ali, o lustre, talvez ligar um abajur, então deixar aquele ambiente na penumbra. Tem massagem, né? Essa massagem também tem a Chantala, mas eu estava vendo um curso esses dias que a mulher falou assim que a bebê dela, ela tentava fazer Chantala e a bebê dela não aceitava Chantala, sabe? A bebê dela estava incomodada, até que ela percebeu que a bebê dela gostava muito de massagem no pé. Então, não precisa ser uma coisa engessada, né? Fazer massagem, e você vai lá na internet, procura a massagem do bebê e aparece Chantala. Mas não precisa ser uma coisa assim, ver vídeo, passar passo a passo. Não precisa ser um aplicativo do celular, pode ser outra coisa. A gente vai criando algumas associações, que o termo que as pessoas usam, né? Associações para esse bebê e pensando assim, nossa, estou ficando muito relaxado, está muito gostoso aqui. Nossa, é tão propício para eu dormir, então a gente acaba agindo como os facilitadores mesmo. Você falando, eu lembro muito quando as mães fazem, né? As famílias fazem o curso de Chantala. É muito comum, depois de um tempo, elas mandarem vídeos, fotos, enfim. E é muito bonitinho, porque tem alguns bebês que a mãe organiza o ambiente, daí fala assim, vamos fazer a massagem, aí o bebê sorri. Dá pra ver que é um bebê assim que tá ali na prontidão mesmo para receber aquilo que ele já antecipa, né? Ele já sabe o que está rolando. E quando a gente fala desses rituais, rituais e símbolos que a gente insere numa rotina, tem muito a ver com isso, né? Tem a ver com contar para o bebê o que vai acontecer, que ele não sabe. Porque eu sempre falo, gente, é muito difícil ser bebê, né? Porque você nunca sabe o que vai acontecer. Você não sabe se você vai estar de um lado, de outro, se vão te erguer repentinamente, se vai surgir alguma coisa dentro de você que você vai se sentir muito incomodado. Então, muitas sensações internas e externas. E essa apresentação do mundo de uma maneira simbólica, né? Mas que dê sinais que organizem o bebê mesmo, né? Que contem para ele o que vai rolar. Isso antecipa muito, né? E para tudo que é da rotina, assim. E aí o que eu queria ver, Bruce, de falar um pouco, porque às vezes a gente procura um ritual perfeito do sono. Eu acho que isso é uma coisa que é muito importante a gente falar. Eu lembro que quando o Florescer começou a oferecer o curso de consultoria de sono, apareceu um botãozinho ali. As pessoas, mas nossa, consultoria de sono vai treinar o bebê a dormir, vai manipular o bebê para dormir, né? Porque a gente tem uma ideia como se a gente ensinar o bebê é necessariamente a gente violar o bebê. Apesar da gente ter uma posição que todas as ações a gente marca. Uma educação, uma criação sem marcar é impossível, né? Mas eu queria que você falasse um pouco sobre os aspectos culturais, porque às vezes a gente fica procurando assim, qual que é a melhor maneira de fazer o bebê dormir. Mas o meu bebê não é todo bebê, né? E o quanto que esses rituais, eles surgem numa cultura, ele surge daquela família, né? Não sei o que você acha disso. Eu acho que eu acho que eu até não tenho uma frase aqui que é a gente pode falar 1 milhão de coisas, pode ler livros e fazer curso, mas o que manda é o instinto e o quanto essa família conhece aquele bebê. Então, até falei da massagem, a gente fala ruído branco,
massagem, o banho X ou Y, o quarto tá iluminado, não iluminado, e daí a gente fala um monte de coisa, e às vezes o bebê não precisa de tudo isso, é muito mais fácil o bebê dormir do que tudo isso. E são recursos que podemos ir colocando caso haja necessidade, mas não precisa de tudo isso. E até culturalmente, eu acompanho pela internet mesmo uma pessoa que mora na Austrália. E daí ela mostra, né? Ela tem uma bebê e ela mostra como que é para eles lá. Então, primeiro, eu acho muito engraçado a questão do arrotar. Até isso é cultural, né? A gente coloca o bebê aqui e fica esperando, se for o caso, né, de precisar fazer o bebê arrotar. No lugar que lá na Austrália, eles manipulam assim o bebê. Eles colocam o bebê sentadinho na perna deles e mexem o bebê para cá ou para lá, assim, e o bebê arrota. E eu nunca tinha visto isso. E elas aprendem na maternidade a arrotar o bebê daquele jeito. E até olhando no vídeo, a gente fica assim, nossa, mas olha o que estão fazendo com o bebê, colocando ele para cá e para lá. Tudo muda culturalmente. Até o que eu percebi do sono lá é que eles esperam que é natural para eles que o bebê durma mais horas do que, como que eu posso dizer isso? Do que a gente até espera aqui, digamos. Eu acredito e vejo aqui que a gente espera, acredito não, mas eu vejo que a gente percebe o bebê vai acordar mais vezes. Até neurologicamente, questão de maturação neurológica, até questão de instinto de sobrevivência mesmo. Esse bebê, ele não sabe que ele vai dormir, vai acordar alguém, ele vai estar aquecido, a alimentação dele está garantida, tá tudo ok, ele está aquecido, ele tem alguém que está cuidando, que vai continuar cuidando dele, ele não sabe, né? Eu até li uma expressão, o bebê não sabe que ele nasceu em 2021. A gente que sabe que ele nasceu, mas ele não sabe. Então, ele vai vir com esse instinto. Às vezes, ele vai acordar mais vezes. Às vezes, não é fome, é só, opa, tô seguro aqui. Alguém ainda está cuidando de mim. E até o sono do bebê, até os 6 meses, ele é diferente do sono que a gente tem durante o resto da nossa vida. Que é mais um sono ativo, é um sono bem mais leve mesmo. Então, a gente tem essa noção aqui de que o sono, a criança vai acordar um pouco mais vezes, por questão... A gente que eu falo é as pessoas que me cercam, né? Porque existe tanta coisa, as pessoas são diferentes, né? Deve ter isso que eu tô falando da Austrália, porque eu acompanho aquilo ali, mas deve ter pessoas aqui também que esperam que o bebê vai dormir mais horas durante a noite. E às vezes dá certo, o bebê dorme mais horas durante a noite, porque é aquilo que aquela pessoa esperava e tudo que ela faz, os movimentos dela, como ela lida com a situação, acaba fazendo com que esse bebê durma mais horas durante a noite. Muda muito, né? Sim. Bru, sobre a luz, qual que é a influência da luz do sono? Assim, efetivamente, você falou para diminuir a luz, você falou assim, é o sol, né? Mas qual que é especificamente É por causa a de um influência? hormônio, na verdade. Existe um hormônio que é chamado melatonina, e ele é um hormônio que o nosso corpo produz. Ele existe a melatonina sintética até, mas não é só a melatonina que o nosso corpo produz, né? Ele faz uma jogada, assim, ele manda um pouco de hormônio daqui, que é o hormônio... não posso estar falando errado, talvez seja o cortisol, mais melatonina. Então, quando a gente toma melatonina, não é o mesmo efeito no corpo do que seria a melatonina que nós mesmos produzimos. E essa melatonina, ela está completamente ligada com a iluminação. Completamente ligada. Ela começa, o outro nome dela é hormônio da escuridão, que é um termo bem antigo mesmo para ela, que
o nosso cérebro, né, glândula pineal, ela começa a produzir ela quando vai diminuindo a luz do dia. E daí vai diminuindo a luz do dia, é o momento que a gente começa a se sentir um pouco mais cansado. Ela tem alguns picos, então ela não fica sendo jogada no nosso organismo o tempo inteiro na mesma quantidade, então ela tem alguns picos. Provavelmente naquela hora ali que você sente muito sono, é porque você está tendo uma pressão enorme de melatonina no nosso corpo mesmo. E ela por ser o hormônio que é produzido quando vai baixando a nossa energia ali pelo relógio, até o relógio biológico, né, ritmo circadiano, as luzes artificiais, elas podem interferir nessa produção de melatonina pelo nosso corpo. Então, por isso que a gente fala até para pessoas, até adultos mesmo, que têm alguma dificuldade para deitar e dormir, uma estratégia seria não ter tanta iluminação, assim, ser uma iluminação bem mais baixa, ter pouco contato com luz artificial de eletrônicos, talvez, para dar mais chance para esse corpo produzir a melatonina. A nossa relação com esse hormônio, ela mudou muito nos últimos anos por causa dessa iluminação artificial que a gente tem, né? Antigamente, ia chegando no final do dia, nosso corpo entendia certinho, assim, olha, tá chegando, vamos começar a produzir melatonina. Só que a gente anoitece, só que dentro da minha casa não tá de noite, né? Então faz uma pequena... São outros sinais que eu mando pro meu corpo, ou o cansaço do dia a dia que diz que eu vou descansar. Mas tem influência. Bru, a Lorena fez uma pergunta aqui, ó. Necessariamente, um bebê acordar várias vezes à noite pode ser considerado dificuldade no sono? E isso pode atrapalhar na rotina do bebê e trazer dificuldades futuras? Não, é esperado que o bebê acorde algumas vezes durante a noite. Lá no comecinho, quando ele nasce, existe a questão do tamanho do estômago mesmo do bebê, que é muito pequeno, ele não vai, aquilo que ele se alimentou não vai durar 8 horas, 10 horas, ele vai precisar de alimento antes disso. Até a Prof pode falar, eu não... Quanto tempo vai? É muito pequenininho, né, o estômago quando eles nascem. Então, ele vai precisar de se alimentar antes. Só falando da alimentação, aí entra até as outras coisas, né? Como esse instinto de sobrevivência mesmo, dele não saber, é instintivo, ele não sabe mesmo se ele vai acordar e tá tudo certo. E até por isso que o nosso sono, ele é diferente. O cérebro prioriza um sono que é o sono mais leve que a gente tem. A gente tem alguns estágios do sono. E o bebê fica num estágio do sono ali até o 7º mês, mais ou menos, que é um estágio do sono que a gente também passa e que a gente acorda muito mais fácil. Se acontecer qualquer barulhinho assim, a gente acorda mais fácil e o bebê também acorda. E ele fica mais nesse sono até tantos meses. Então, ele vai acordar por pode acordar por algumas coisas. Fome, se sentir seguro. É esperado, né? Até pela maturidade neurológica dele. A gente aprende a dormir tantas horas seguidas, né? E a gente aprende porque tipo, se alimenta antes do nosso alimento, ele vai durar. Até porque se você comer menos... a gente se alimentar menos, provavelmente a gente vai acordar sentindo fome nesse estágio que a gente tem, que normalmente é o estágio que a gente acorda sente a vontade de fazer xixi. Nunca é no estágio de sono profundo, é sempre no estágio do sono leve. Então a gente acorda querendo fazer xixi, pode acordar tendo fome, pode acordar e sentir frio. Nem precisa acordar super desperto, mas a gente lembra de algumas coisas, né? Esses dias o meu marido estava aqui e eu não sei o que aconteceu, o chuveiro, e daí ele precisou mexer, e era tarde, assim, e eu já estava dormindo. Eu lembro de escutar, assim, ele pegando a cadeira, provavelmente eu estava no estágio de sono leve, ainda que eu consiga perceber algumas coisas, e é muito mais rápido
da gente acordar nesse estágio. Às vezes o bebê fez um xixi, talvez, não sabemos, né? Pode ser qualquer coisa, e ele já acorda. Uhum. E eu acho que isso depende muito da fase que o bebê tá, né, Bru? Porque que nem você falou, um sono até 6 meses do bebê é muito diferente do resto da vida, né? Então, eu penso assim, que até um bebê que acorde muito, mas está sempre irritado, que não prolonga sono, que a quantidade de sono final é insuficiente, é que é o preocupante. A fase de vida, né? Um bebê de 1 semana, 2 meses, 3 meses, é diferente de um bebê de 2 anos que ainda acorda, mas a gente já espera uma maturidade maior, né? Uhum. E muda muito, muda em questão de poucos meses. Ali no começo da vida, até, não sei, talvez uns 3 anos, 2 anos, o sono deles é muito diferente do sono que a gente tem durante o resto da nossa vida. Tem até alguns parâmetros, assim, o que se considera, cientificamente falando, uma noite inteira bem dormida são 5 horas. Não que a gente deva dormir 5 horas, é o que se considera ali que você conseguiu passar por todos os ciclos do sono. E um bebê com 1 ano e pouquinho, ele já consegue fazer por isso, mas não dormir essas 5 horas. Opa, um gatinho subiu na minha mesa. Quase que ela passou aqui na frente. Quer aparecer na live. Até me desconcentrei. Já consegue fazer esse bebê que tem 1 ano e pouquinho, já consegue fazer essas 5 horas, mas não significa necessariamente que ele vai fazer 5 horas, porque tem outros fatores envolvidos, né? Várias coisas. A segurança que esse bebê sente, se ele está aquecido, se ele não se mexeu e, por exemplo, a coberta saiu de cima do corpinho dele, qualquer coisa, às vezes até a iluminação mesmo pode, ele tá naquele sono não, o sono não profundo, a iluminação, o barulho de algum carro na rua, qualquer micro coisa pode acabar acordando. Uhum. Eu pensei numa pergunta, sumiu. E sono, né? É que nem a amamentação barra alimentação, né? É uma coisa que na infância sempre é o que primeiro reverbera, né? Então, assim, passou por um pico de crescimento, passou por um dia intenso, aprendeu coisas novas, tá estressado, tá irritado. Onde que vai? Alimentação barra amamentação e o sono, né? Eu acho que são duas ações, né? Ações humanas do bebê que modificam muito com pouco, né, Bru? Até uma coisa assim que eu até tinha pensado em falar é que o sono do bebê, por mais que a gente possa usar algumas coisas no ritual e tudo, ele é uma consequência do dia que esse bebê teve. Então, a gente, às vezes, dependendo do dia e da quantidade de estímulos que esse bebê tem durante o dia mesmo, outra coisa que muda muito é que se o bebê conseguiu ter as sonecas que ele deveria ter, se ele não pulou uma soneca, tudo isso que acontece durante o dia pode mudar alguma coisa como ele vai dormir durante a noite. E muitas vezes como ele vai se alimentar também, né? Às vezes, não tem como medir, né? Mas às vezes uma coisa que pra gente não nos atrapalha, por exemplo, o vizinho usou a furadeira por um X período de tempo durante o dia. E eu, adulta, tenho consciência que é o vizinho usando a furadeira e que uma hora ele vai parar de usar a furadeira e esse som vai acabar. Mas talvez isso possa impactar ali uma soneca do bebê que estava ali no horário dele dormir, porque ele não sabe que é o vizinho que está usando a furadeira. Então tem várias coisas, né? Não existe uma fórmula assim, tem tanta coisa no meio. Se eu fizer isso, o bebê vai dormir.
Se tiver alguma previsibilidade de eventos, a chance é maior dele conseguir dormir no horário que está habituado, sem ser uma coisa engessada também. Eu vejo que tem muita questão do horário que o bebê deveria dormir, mas eu acho que isso está muito mais ligado ao horário, na rotina dessa família. Um bebê que dorme mais tarde e acorda mais tarde, e ele dorme ali as horas que são suficientes para ele, que ele fica disposto, que ele vai acordar de manhã e você vê que esse bebê tá tudo ok com as horas que ele dormiu. Não tem problema se ele não dormir 7h30 da noite. Eu vejo, existem tabelas, né? Que o bebê dorme 7h30, 8 horas, mas isso, sei lá. E se o outro cuidador principal desse bebê chega em casa mais tarde? Não é uma coisa engessada, né? Que precisa ser assim para dar certo o sono do bebê. Depende de várias coisas. Várias coisas que acontecem durante o dia. E que eu acho que é... Desculpa, Bru. Desculpa. Não, pode falar. E que eu acho que isso é o atravessamento cultural que a gente estava falando lá no começo, né? Porque é claro que existe sim uma questão neurobiológica, existe sim uma apresentação e uma facilitação até para eu entender o que eu posso fazer para esse sentimento melhorar, que no caso é o cansaço, o sono, isso é aprendido, né? Se a gente ficar esperando o bebê adquirir isso sozinho, a gente vai gerar muito transtorno para a gente e para o bebê, né? Mas quando a gente entende que esse ritual, esse sono, ele perpassa aquilo que é significativo para a família, as dicas dão mais certo. Recentemente, minha mãe contou para mim, do meu pai, que daí eles trabalhavam juntos e meu pai chegava em casa, tipo, depois das 11 horas da noite. E ele chegava em casa, me acordava, eu bebezinha, brincava comigo e depois ele preparava a última mamadeira e me dava. E aí minha mãe falou assim, no começo eu achava ruim, assim, né, porque, né, um ritual de sono, dormir no horário adequado e tal. E ela falou assim, mas depois eu vi assim, ela não, ele fica o dia inteiro fora, ele que se vire com ela. E esse se virar com ela foi muito significativo, né, para que essa rotina de sono, desse aprender do sono, fosse alguma coisa que tivesse atravessado naquela família, que tivesse significado para essa família. Eu lembro de uma vez na Chantala também que foi uma história bem parecida, que a mãe me contou assim, ele só toma banho com o pai à noite e vai dormir. E aí o pai viajou. E aí quem disse que o bebê queria dormir depois do banho? Não dormia, porque quem que contava para ele? Qual era a dica ali? É que o pai chegava do trabalho, não tinha a ver com o relógio. E olha que significativo para esse pai e para esse bebê e para essa família que está nascendo, né? Ter esse momento. Eu contei essa história do meu pai, que minha mãe me contou. Eu tô com 35 anos, né? 35 anos de uma marca e que me constituiu, né? E o sono é isso, né? É marca, é constituição. Né? Sim, é muito mais sobre a família, a dinâmica da família, a rotina da família, sobre as percepções da pessoa que cuida desse bebê, sobre o bebê, se ele gosta, a gente fala, ficar quentinho, mas às vezes o bebê gosta de ficar um pouco mais, com menos roupa. Sim, mais solto. Aí tem bebê que gosta de dormir num ninho, é muito mais sobre as percepções. Eu percebi que ele gosta mais disso e dá certo, do que sobre a gente falar alguma coisa que dá para fazer para o bebê dormir de fato. Tem casos, cama compartilhada é uma questão, às vezes tem bebê que gosta de dormir com cama compartilhada, e daí vai ter bebê que vai se sentir muito mais, vai dormir melhor dormindo ele em outro lugar. Então é muito mais, na verdade, sobre o bebê, né? Eu falei errado, é muito mais sobre o bebê, como que ele reage às coisas e as percepções da família sobre o jeito, a maneira que ele reage, do que de fato a gente falar alguma coisa que, se fizer assim, o bebê dorme. Ou às vezes eu usei o exemplo do vizinho usando a furadeira. Eu tô usando o exemplo, mas às vezes o bebê não tá nem aí pro vizinho usando a furadeira, e isso não vai impactar nada. Ele vai dormir de noite do mesmo jeito que ele já dormia antes, se não tivesse a furadeira. Então
Tem tanta coisa, né? É tanta coisa, tanta subjetividade que tem nesse do bebê dormir, sim ou não. Tem algumas coisas que são esperadas, então a gente são técnicas, né? Não técnicas de se fazer, mas são informações mais técnicas do tipo o ritmo circadiano. Isso é uma coisa que é verdade, né? Existe o ritmo circadiano e todos nós somos influenciados por ele. Ele dita tudo, né? A hora que a gente sente fome e vontade de ir no banheiro. Isso é uma informação que pode ajudar, né? Às vezes a família também não tem essa informação de que lá no começo o bebê ele tá se ajustando. Tem até uma informação da melatonina, não sei se eu falei, que o bebê não produz essa melatonina até tantos meses. Eu não sei se eu falei isso. Não, não falou, Bru. Não, o bebê não produz melatonina sozinho. Ele começa a produzir sozinho depois do terceiro mês. O cérebro dele ainda não está maduro até, sabe, fez todos os mecanismos para ele produzir a melatonina. Eu falei da melatonina, mas essa é uma informação muito importante. Como que esse bebê recebe essa melatonina antes dali? Pelo leite materno. Eu acho isso uma coisa muito incrível. Eu acho muito incrível como que o nosso corpo é tão inteligente assim para saber, sei lá, na evolução, que o bebê não ia conseguir produzir melatonina nos primeiros meses, e daí o bebê ele recebe esse hormônio através do leite materno. Então é muito legal, assim, essa informação até é boa para quando tira o leite, né, faz a ordenha. Tem até questão, assim, você tirar o leite durante a noite, oferecer ele outro período, você está oferecendo mais esse hormônio em outro período do dia, assim, é incrível. Uhum. Bru, eu queria que você falasse duas coisas. Eu tô ali controlando sempre o horário, né? Você falou assim, primeiro eu queria saber se tem alguma dica para dar uma prolongadinha no soninho, porque você disse que o bebê ele tem um sono leve, que ele acorda mais, mas a gente tem alguma dica para ajudar esse bebê a aprender como que prolonga esse sono? E aí a minha segunda pergunta é que você falou também assim, influencia se ele não tirou uma soneca durante o dia. E às vezes a gente acha assim, que se o bebê não dormir durante o dia, ele vai dormir melhor à noite, né? Aí eu queria que você falasse duas coisas e depois a gente tem uma pergunta da Karen, tá? Pode repetir a primeira pergunta? É sobre as sonecas e se tem alguma dica pra gente prolongar o soninho do bebê. Então, essa dica ali, principalmente nos primeiros meses, a dica seria oferecer apego, na verdade, né? Mostrar para o bebê que tá tudo bem, que ele vai voltar a dormir, porque não sei lá, talvez tentar. Ele tá com a fraldinha molhada, sabe, olhar, ou ele tá querendo mamar, ou às vezes ele vai acordar só para ser aninhado um pouquinho. Não tem muito, assim, dicas pro bebê dormir um pouquinho mais, porque eles não seguem nenhum padrão, né? A gente dorme, acorda e fala, ai, tô cansado, vou dormir mais. Às vezes o bebê dormiu tudo que tinha para dormir de manhã e acabou. Você não consegue mais fazer esse bebê dormir. Ou se você consegue por um pouquinho. Uma coisa que talvez, assim, uma coisa externa, talvez seja a iluminação. A única coisa que eu consigo pensar. Se tá ficando mais claro esse quarto, tá entrando luz do sol, o bebê não vai mais produzir melatonina, né? Ele já vem num declínio. Se ou uma luz, não do sol mesmo do dia, mas uma luz artificial, isso também vai dar outra informação para o bebê. A única coisa que eu posso pensar, que eu penso agora, é que a gente possa dar modificar e dar outro sinal para o bebê. Ainda não é hora. Mesmo durante o dia, Bru? Mesmo no soninho durante o dia?
Olha, o sono durante o dia, ele é um sono que é um sono curto mesmo. Ele é um sono que tem um ciclo bem mais curto. A gente passa, por exemplo, vou chutar o número porque isso é uma informação que eu não lembro, assim, 40 minutos no sono que é o sono REM e 40 minutos no sono no NREM lá, que fala. Eu tô chutando esses valores, esses números eles podem estar errados. Normalmente é assim durante a noite. Daí a gente fica 40 minutos aqui, 40 minutos aqui, 40 minutos aqui, 40 minutos aqui. O sono do bebê durante o dia na soneca, ele é rápido, é questão de poucos minutos. Tem a questão do arroto. Às vezes você fica ali com o bebê para rotar, você fica com o bebê ali, o bebê rota. Você fica assim, você colocou onde o bebê vai dormir, o bebê acordou. Porque Já acabou o ciclo. Acabou o ciclo. A gente pode até tentar, né? Que o bebê tenha um pouquinho mais de sono, mas acabou o ciclo do sono dele ali, parou, sei lá, de produzir a melatonina durante a noite, e durante o dia acabou o ciclo mesmo, esse ciclo rapidinho do sono. Às vezes as famílias têm, né, alguns mecanismos para o bebê dele. Você deixa, faz carinho, ninha um pouquinho, ele vai dormir mais um pouquinho. Uhum. Até porque às vezes é só um consolinho mesmo, né? O bebê tá ali, e daí você dá um leve consolinho, o bebê volta, né? Uhum. Dá para fazer, né? Mas no geral, ali o sono deles, principalmente durante o dia, eles são um tempo de sono menor mesmo. E sobre a soneca, que às vezes eles pulam a soneca, a gente, falando da gente, se a gente tem muita atividade durante o dia, o que a gente mais quer é deitar e dormir para descansar. E os bebês, eu até li a frase que é como se fosse um fenômeno. Os bebês lidam com essa quantidade de atividades de outra forma que não é a mesma que a nossa. Então, eles precisam desse sono para dar um stop nesse cérebro e eles darem ali conta daquelas coisas que aconteceram, que não precisam ser coisas grandiosas, às vezes. Às vezes ele ficou ali naquela posição, uma posição diferente. Às vezes ele saiu com o cuidador dele, foi no mercado e voltou. Isso já é bastante coisa para um bebê, né? A gente está acostumado com ir no mercado e voltar. Então, é muita coisa que ele precisa, esse cérebro precisa processar, então ele precisa desse sono. Aí ele pula esse sono e o cérebro não fez isso de processar essas informações. Ao invés desse bebê querer dormir antes ali, dormir melhor durante a noite, acontece um negócio que é outro hormônio, que não é mais a melatonina, que é o cortisol, que é o hormônio do estresse ali, né? Ele é conhecido como o hormônio do estresse. Esse bebê, ele vai acumulando cortisol. Então, ele pulou esse sono, essa soneca dele, ele vai acumulando cortisol ali no corpinho dele. Esse cortisol, ele vai deixar esse bebê mais agitado. E quando o bebê está mais agitado, é mais difícil para ele entrar no estado que a gente precisa ficar para dormir. Isso tem coisas que dá muito para fazer analogia com a gente, né? Se a gente está muito estressado, muito pilhado, às vezes pode ser mais difícil também para a gente deitar na cama e dormir do que um dia que foi comum. Mas a gente consegue, né? Acontece com o bebê que ele vai demonstrar mais, assim, né? Ele vai chorar, ele vai ficar irritado, tá com muita, ele não tá sabendo lidar com aquele tanto de cortisol que deixa ele agitado. Então, esse bebê provavelmente vai demorar mais para dormir. O que, ao contrário do que parece lógico, ele não dormiu de tarde e vai dormir mais rápido de noite. Ele pode provavelmente demorar mais para dormir à noite. Pode acordar mais vezes durante a noite. E pode acordar mais cedo do que está habituado de manhã. Tudo porque pulou algum período de sono no dia anterior. Então, que ainda tá aquele hormônio no corpinho dele. A Karen Bru perguntou assim, ó.
Entre os ciclos de sono, existe algum que seja mais importante? Mas todos, todos os ciclos, eles são, na verdade, são mais de dois, né? Os mais famosos são o REM e o NREM, que é o sono com sonhos e o sono com sem sonhos. Mas a gente, além de ficar migrando nesses dois, a gente estão, se não me engano, 5 fases do sono. Todas essas fases, o cérebro faz coisas diferentes. Então, no sono REM, se eu não me engano, memória, aprendizagem. No sono no REM, memória. Então, cada fase do sono, ela serve para alguma coisa dentro do processamento que a gente faz do dia. Por isso que a gente tem que dormir as quantidades de horas adequadas, né? Que o nosso cérebro precisa de determinadas X horas adequadas, porque a gente tem que passar por todos esses ciclos do sono. E o sono do bebê é um pouquinho mais rápido, esses ciclos mesmo. Eu acho que eu falei da soneca, mas até durante a noite também. Os ciclos do sono dele tem um período um pouquinho menor. Bru, a Lorena perguntou assim, ó. Mamar antes de dormir à noite prolonga mais esse sono? Sim, primeiro porque ele tá com a fome, vai ser saciada, né? Então, sim. Mas mais que isso, é que mamar não é só se alimentar, né? Mamar é mais coisa do que só se alimentar. Então, mamar é passar a sensação de segurança. Mamar é se sentir seguro, receber carinho, ficar quentinho, ficar colado no corpo dessa pessoa que está amamentando. Então, mamar essa criança tem a maior probabilidade de fazer uma associação muito positiva do sono, né? Tá mamando, ele tá sendo cuidado. Então, não necessariamente prolonga. Se você fosse olhar só pelo fato da alimentação, eu poderia dizer que prolonga. Mas como a gente sabe que tem muito mais coisa envolvida, que são coisas mais subjetivas, de se sentir seguro e etc., pode ser que esse bebê mame, mas ele vai acabar acordando em algum momento durante a noite também. A Fernanda perguntou: bebês têm sonhos durante o sono? Sim. Essa é uma ótima pergunta, né? Até bebês dentro da barriga têm sonhos também. Mesmo que não conheçam o mundo aqui fora e não conheçam cores, não conheçam outras coisas, bebês na barriga também sonham. Bafão. A gente nunca vai saber o que exatamente sonham, né? Nem a gente sequer sabe o que bebês que já nasceram sonham, quanto mais o que os bebês na barriga. Mas sonham. Isso foi um fato comprovado, porque a gente... caso de exames de atividade cerebral mesmo, né? Então, a gente sabe no exame que mede, eu não lembro o nome, não vou saber o nome desse exame, mas quando a gente está sonhando, o padrão das ondas cerebrais, lembrei, é 1. E daí, quando eles fizeram esses testes, e bebês sonham também. Agora, eu falho, porque eu não me recordo se o sono dos sonhos é o REM ou NREM, mas sonham. Incrível, amor, né? É que sonhando a gente processa informação também, por mais que a gente tenha uns sonhos, às vezes, nada a ver, mas quando a gente sonha, todos nós, assim, é o mecanismo do cérebro para processar a informação que a gente vivenciou durante o dia. A Mirley adorou saber que os bebês sonham. Incrível, né, amiga? Gente, a gente está fechando 1 hora de live, foi muito legal. Esse é um assunto muito importante, né? Eu acho que ter a oportunidade das famílias falarem sobre o sono do bebê é libertador, né? Porque às vezes a gente está ali querendo falar, querendo se informar, querendo problematizar, né? Faço, não faço? Ponho para dormir? Não ponho? Dou mamar, não dou? E às vezes é um espaço que não,
como se fosse só acontecer e não. Na verdade, ele é uma construção humana, né? Então, Bru, você é ótima, viu? Eu vou encerrar a live, ó. Então, elogios ali, Bru, vai lendo. Gente, e assim, ó, a gente fez uma primeira maratona de lives para a gente apresentar o projeto Sementes. Não serão só essas lives que terão outras. Em agosto a gente vai ter o Encontro Brincante, que vai ser um dia para as famílias, para os bebês, para as crianças serem convocados para o brincar. A gente vai fazer atividades online e atividades presenciais, com todo o controle de número de participantes, de medida de prevenção para o Covid, né? Mas em agosto a gente vai ter mais esse evento do Projeto Sementes, que é esse espaço para as infâncias. Então, curtam a nossa página. A Bruna é consultora de sono, então quem precisar discutir mais sobre o sono, precisar de uma consultoria de sono, ela é parceira do Instituto Florescer, entra lá em contato, pede contato dela. E a gente está disponível, né, Bru, para quem quiser falar mais com a gente sobre sono, sobre bebês, sobre o Projeto Sementes, sobre qualquer coisa, né? Sim, se tiver Relacionada ao qualquer universo. dúvida, é só entrar em contato que a gente tenta responder dentro do possível. As situações pode acontecer tantas coisas, né? Oferecer tantas situações, mas no que for possível auxiliar ou ajudar de qualquer forma, a gente está aqui. E até o encontro brincante, né? Acho que essa semana saem os cartazes com as oficinas e as coisas que sai. vão. Exatamente. Inclusive, tanto no do Florescer quanto no do Sementes. Quanto no Instituto Florescer, as informações. E uma outra novidade dentro do Sementes é que a gente está abrindo turmas de psicomotricidade relacional com a Cris. Então, quem quiser saber mais também como funciona esse trabalho, é um trabalho incrível, ela tem uma perspectiva sobre brincar muito generosa, né? Muito divertida. Então, estamos disponíveis, tá bom? Um grande abraço, obrigada, Bru. Até a próxima. Obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente. Tchau, tchau. Tchau.